mas para a gente discutir um bastidor importante da nossa colunista Carolina Brígido. A Carol está apurando, tá aí a matéria dela, que setores do STF e da Polícia Federal estão pressionando a Procuradoria-Geral da República para denunciar Jair Bolsonaro porque já existe uma fartura de provas. Vamos lá. A nossa colunista Carolina Brígido escreve que a avalanche de indícios contra Bolsonaro é uma forma de pressionar o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, a apresentar logo uma denúncia perante o STF. A interlocutores, Gonet tem dito que não quer fazer isso em meio ao processo eleitoral para não tumultuar ainda mais o ambiente político no país. A tendência, portanto, seria denunciar Bolsonaro a partir de novembro, após as eleições municipais. No entanto, uma ala do Judiciário e investigadores da PF preferem que isso aconteça antes do início das campanhas marcadas para o dia 16 de agosto. Se a denúncia for empurrada para depois das eleições, as investigações poderão se arrastar por mais tempo. O risco seria a eventual condenação acontecer às vésperas das eleições presidenciais de 2026, o que seria um fator de perturbação ainda maior do cenário político. Gonet, no entanto, deu alguns sinais de que prefere apresentar uma denúncia bem amarrada, ainda que isso demande mais tempo. Thales Faria, faz sentido o PGR Gonet ficar esperando se ele já tiver diante de si todas as provas que ele precisa? Pois é, se ele já tiver todas as provas de que precisa, não faz sentido. Se não tiver todas as provas de que precisa, faz sentido. Esse caso é um caso que você não pode... É como aquela velha história, se eu não me engano foi o Pinheiro Guimarães, que havia um protesto contra ele, de estudantes, e o motorista do carro dele era um político, né? Década de 30, eu acho, que disse, o que eu faço? Ele disse, saia, mas não saia tão devagar que pareça com medo, nem provocação, e nem tão depressa que pareça que está fugindo. Quer dizer, é a situação. Você não pode. Uma denúncia, já houve denúncias contra o presidente, houve uma denúncia, por exemplo, contra o presidente Collor, que foi considerada, a denúncia da Procuradoria-Geral contra o presidente Collor, foi considerada por vários juristas como uma denúncia inepta, mal feita, mal estruturada. Então, você não pode ir numa denúncia agora desse caso de tentativa de golpe de Estado e uma série de crimes que o Bolsonaro aparentemente, quase certamente cometeu, você não pode errar e permitir que ele se livre. Então tem que estar absolutamente coberto e cabe ao PGR ter essa definição, porque é o nome dele, é ele na história que vai ficar com isso daí. Eu acho, como leigo, que já há uma fartura de provas. Não sei se é fato jurídico perfeito, e cabe ao PGR analisar isso. A Polícia Federal também acha que há uma fartura de provas, mas não é a Polícia Federal que vai definir isso. Não pode ser decidido isso, e aí a matéria a Carol já está dizendo isso há um bom tempo, não pode ser definido isso em função das eleições municipais de outubro. E é esse o risco. A Carol está dizendo, olha, o procurador tem dito que não quer fazer isso em meio às eleições de outubro. Não pode ser por causa das eleições. Tem que ser por um critério técnico. A hora que ele achar que está com a fartura de provas, ele tem que entrar com isso. Se fora isso, qualquer outra argumentação política e tal é errada. Todo ponto, né, Josias? Porque as investigações contra Bolsonaro são várias. Você tem as joias, você tem carteira de vacinação, você tem o golpe de Estado. Provavelmente algumas investigações avançaram mais que outras, umas têm mais provas que outras, mas diante do que a gente já viu, do que já veio a público, do que já foi levantado sigilo, algumas investigações como as joias, por exemplo, tem muita coisa já ali. Faz sentido ficar medindo como a apuração da Carolina está trazendo isso pelo calendário eleitoral? Não, não faz nenhum sentido. Você deve se recordar,
Raquel, o Thales também, que havia uma discussão anterior a essa que também levava água para o Monjolo, para o moinho da postergação. Era uma fase em que ainda estava na Procuradoria-Geral da República, ainda dava as cartas ali, o Augusto Aras. E a Polícia Federal pisou no freio dessas investigações todas para evitar que o indiciamento do Bolsonaro e dos seus cúmplices ocorresse sob a gestão do Augusto Aras, com receio de que ele mandasse tudo para o arquivo. Então, ali já houve uma análise de conveniência sobre o ritmo do andamento dos inquéritos. Decidiu-se ali, e a gente apurou na ocasião, isso aconteceu, houve esse debate interno na Polícia Federal, no governo, apurou-se ali, decidiu-se ali que o ideal seria postergar a conclusão dos inquéritos. Primeiro, porque ainda havia muito por apurar. Segundo, porque não seria conveniente encerrar esses inquéritos enquanto estivesse no comando da Procuradoria-Geral da República o Augusto Aras. E quando se discutia quem seria o substituto do Aras, e havia outras alternativas, além do Paulo Gonet, discutia-se a hipótese de indicação do Antônio Carlos Bigonha, do Mário Bonsalha, outros procuradores que estavam aí, frequentavam essas cogitações. Antes que se fixasse no nome de Paulo Gonet, já havia um entendimento segundo o qual, fosse qual fosse o procurador-geral, ele chegaria ao cargo com uma prioridade. A prioridade de formular uma ou algumas denúncias criminais contra o Bolsonaro. Isto estava entendido. Isso era algo que estava escrito nas estrelas. Então, não cabe agora ao procurador Paulo Gonet ficar de novo fazendo essa ponderação. Não é papel do Procurador-Geral da República decidir se é conveniente ou não, do ponto de vista político, apresentar essa ou aquela denúncia. Isso não é papel dele. O papel dele é receber o indiciamento da Polícia Federal, decidir se é o caso de arquivar, de pedir diligências adicionais ou de oferecer a denúncia. No caso das joias, o ministro Alexandre de Moraes, acionado pela Polícia Federal, já remeteu os autos para a Procuradoria-Geral da República, para que o Paulo Gonet diga o que vai fazer. Não é? E não é papel do procurador ficar decidindo se esse ou aquele inquérito, já concluído com indiciamento, deve ser submetido a uma análise de natureza política. Ao contrário, se a denúncia estiver, ou se a investigação estiver bem feita, se os dados forem sólidos, como parece ser no caso das joias, e como parece que está por vir aí o caso da tentativa de golpe, há uma profusão de provas contra o Bolsonaro e todos os seus cúmplices. O objetivo do procurador deveria ser o oposto do que está a ser cogitado na Procuradoria. Em vez de retardar, deveria antecipar a denúncia, havendo provas sólidas. O ideal é que o Bolsonaro frequente os palanques de 2024 como um réu, como um denunciado, como protagonista de ações penais, porque o eleitor brasileiro tem o direito de saber quem é como é que chama o sujeito que está pedindo votos, esse cabo eleitoral de luxo do Partido Liberal. O eleitor tem o direito de saber quem é esse personagem. Então, se o Bolsonaro precisa migrar da condição de investigado para indiciado e desta condição para de denunciado, eventualmente até de réu, o ideal é que isso ocorra ainda no curso da campanha eleitoral, para que ele frequente os palanques como ele deve frequentar, um indiciado ou um réu. Né? Então, não cabe postergar, cabe sim, havendo provas, antecipar. Cabe ao Procurador-Geral da República cumprir a sua obrigação prevista na Constituição. Então, essa discussão toda ela é meio absurda.